Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas benditos, mais um dia nos encontramos aqui para a nossa formação. Semana passada falamos da importância de não estar só. Como foi a tua semana? Como você se encontrou com Deus, com as pessoas? Você progrediu nessa área? Peçamos o Espírito Santo. Hoje vamos falar uma virtude indispensável para a vitória. Se queremos vencer, precisamos dessa virtude. Vinde, Espírito Santo, doador de todas as graças. Oxaracantaralabari, acoricantaralabari. Vinde hoje avivar as nossas almas, abrasar os nossos corações, incendiar a nossa vida, para que se levante um exército potente diante deste mundo perturbado, bagunçado, com tantos fake news e informações enganadoras. Dá-nos as virtudes que precisamos para vencer o combate. Sinta Deus te chamando a um passo maior na fé. Uma virtude indispensável para a vitória. Êxodo capítulo 10, versículo de 3 a 4. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram: Eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusais humilhar-te diante de mim? Deixa ir meu povo para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o território. Olha que palavra forte. Assim nos ensina, quero começar hoje o nosso ensino já com o catecismo da igreja. Diz assim: Deus fala com Moisés face a face, como um homem fala com o outro. Êxodo 33, versículo 11. A oração de Moisés é típica da oração contemplativa, graças à qual o servo de Deus é fiel à sua missão. Nós só seremos fiéis na medida que mergulharmos, intensificarmos a nossa oração contemplativa, na adoração, no silêncio, na mortificação. Moisés conversava muitas vezes e longamente com o Senhor, subindo a montanha para ouvi-lo e implorá-lo, e descendo ao povo para repetir as palavras do seu Deus e guiá-los. Toda a minha casa lhe está confiada. Falo-lhe face a face, claramente, e não em enigmas. Números capítulo 12, versículo de 7 a 8. Pois Moisés era um homem muito humilde, o mais humilde dos homens que havia na face da terra. Assim Deus o reconhece. Números capítulo 12, versículo 3. Jesus, meus irmãos, também fazia a mesma coisa. Todos os dias ele ia ao monte, falava face a face com o Pai. Depois voltava, se relacionava com os seus discípulos. E aí iam para a comunidade, para as aldeias, para a sinagoga. E os milagres aconteciam de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos desta contemplação. Sem a busca de Deus, sem sair da planície e subir no topo da montanha para buscar Deus, nunca teremos êxito completo na alegria de estar com o Senhor. Eu faço isso, procuro o Senhor, adoro o Senhor, faço jejum, rezo sempre em silêncio diante do Senhor e todos os dias pego uma moção profética da palavra de Deus, seja da liturgia, seja da minha Lexio Divina, seja da liturgia das horas, para que assim eu possa viver a intimidade, a contemplação e alcançar de Deus a força
e a resistência diante dos combates. Percebam, o coração do faraó estava endurecido. E hoje, o povo, a humanidade é como o faraó. O coração está endurecido, não querem mais a verdade de Deus, querem viver ideologias, querem ser aquilo que Deus não os fez, querem negar a existência de Deus. E isso causava no tempo do faraó esse endurecimento. O que causava esse endurecimento era o seu orgulho. Se usamos uma comparação, o orgulho é como um guarda-chuva que impede a chuva de graça de nos alcançar e fazer-nos presos e faz-nos presos ao pecado. E o pecado é a nossa maior ruína. O retiro que estamos fazendo de formação, estamos vendo e vivendo num caminho de libertação, encontrando armas para vencermos. Esse nosso retiro que estamos vivendo deve nos levar a este exame de consciência e a um movimento de busca da humanidade. A confissão dos nossos pecados perante um sacerdote no sacramento da reconciliação é um ato humilde e confiante, necessário para recobrar a graça de Deus após cometer o pecado mortal. Quero orar por você. Senhor amado, Senhor bendito, derrama sobre esses filhos agora, sobre a luz do Teu Espírito e da misericórdia, uma unção que cura e que liberta, e que todos os males físicos sejam dissipados. Oxara cantara labara labara la 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 Oria labara la 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 Oria labara la 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 Iria labara la 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 la. Muitas pessoas às vezes perguntam e chegam para o padre ou para a gente: o que significa a confissão? Deve ser um ato humilde. Significa que a integridade e a sinceridade na acusação devemos acrescentar a humildade. Humilhar-nos o mais possível deve até ser o nosso principal empenho, porque quanto mais alguém se acusa, mais Deus o escusa. Preste atenção nessa frase. Quanto mais alguém se acusa, mais Deus o escusa. Por isso mesmo a confissão é chamada o sacramento da humildade, o pátibulo do amor próprio. E ainda, é certo que a confissão dos próprios pecados sempre se revela um pouco humilhante. Mas Padre Pio nos ensina que devemos confessar sempre. Nossa Senhora, nas aparições, diz que devemos confessar semanalmente. E eu acabei descobrindo na confissão semanal que a confissão é um ato de exorcismo para o inferno. Entendamos, eis-nos outra vez ante o problema da vergonha. Mas até mesmo essa humilhação é benéfica, pois se trata de uma humilhação medicinal. Apenas a humildade, ou seja, a disposição habitual de reconhecer os próprios erros, pode reconduzir ao arrependimento, e dificilmente se chega a ser humilde sem passar por alguma humilhação. A humilhação da confissão leva-nos à humildade, e a humildade leva-nos ao arrependimento. Atendi um casal na Itália, os dois com câncer, 37 anos morando juntos, os filhos todos fora da fé, mas não se casavam porque tinham medo de dar errado. E eu os conduzi ao sacerdote, eles fizeram um caminho, fizeram uma boa confissão, regularizaram a vida conjugal com o matrimônio, e uma semana depois eles não tinham mais o câncer. Após a confissão e absolvição da parte do sacerdote,
É belo, lembremos-nos que o fim e o efeito deste sacramento, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, é a reconciliação com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade, a cura e a libertação, principalmente da consciência, que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Com efeito, meus irmãos e irmãs, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma liberdade para que Deus possa agir e realizar o milagre, uma restituição da dignidade, dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade com Deus, como nos ensina Lucas, capítulo 15, versículo 32. Decidamos-nos, pois, a fazer um bom e detalhado exame de consciência e buscarmos o sacramento da confissão nesse tempo de formação, para que possamos sair ao final desta terra da escravidão do pecado rumo à terra prometida. Queria fazer um exame de consciência contigo, uma reflexão. Alguma vez na vida eu já fiz meu exame de consciência? Procurei fazer uma boa confissão todo o tempo quaresmal? Decidi que a partir de agora, dessa formação de hoje, farei confissões regulares sem deixar por muito tempo de me aproximar do sacramento da reconciliação? Essas perguntas reflitamos nessa semana, lembrando que um corpo sem o banho diário torna-se repugnante. Imagine uma alma sem a confissão constante. Se precisamos de um banho para ter uma leveza, tirar o cansaço, precisamos da confissão para destruir todos os fardos que o pecado vai trazendo e causando de sobrecarga na nossa vida. Que o bom Deus hoje te cure e te liberte, te conceda a graça do arrependimento. Pessoas serão curadas do câncer, da depressão, do desânimo. Pessoas serão libertas da crise financeira, tudo pela confissão. Você não tem noção do tamanho, da potência, do milagre que Deus vai realizar. Que o sangue de Cristo que lava e liberta, lave e liberte, destruindo toda a dureza do coração e nos faça contemplativos, humildes e dispostos a beber do amor infinito de Deus pelo sacramento da reconciliação. Que Deus te abençoe na chegada e na saída, dormindo ou acordado, em casa ou no trabalho, com os amigos ou com a família. Que Deus te dê o milagre que você busca hoje e que por essa formação seja destruído toda a maldição que você traz da tua genética, da corrente sanguínea, da genealogia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos na Eucaristia todos os dias, também no Santo Rosário e na Misericórdia. Ajude a missão a poder de Deus. Siga-nos pelas redes sociais, consiga outros seguidores, adquira os nossos produtos loja.ironespuldaro.com.br. Também você pode, pelo doações.ironespuldaro.com.br, se tornar um apoiador da missão a poder de Deus. Ou pelo nosso Pix 4299-108-2740. Se você ainda não tem o livro Orando com a Misericórdia e o livro Nosso Milagre Maior, é hora de adquirir, pois Deus tem promessas para você.
estamos vivendo todos os dias do ano a misericórdia do Senhor, sem falhar nenhum, e milagres estão sendo concedidos. Deus te abençoe. Estivemos reunidos nessa formação, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.